Tá ok já? Mais um podcast da Ecoar. Vamos lá, gente. Começando hoje com um convidado super master top especial. Vocês já devem saber quem é, porque eu tô cheio de mensagem no meu celular. Tem festival de pizza. Fizemos tudo com o maior carinho, esperando aqui. Robinho CQG. E aqui, tem gente perguntando por que do nome. E muita pergunta. Vamos poder perguntar? Tudo. Então, beleza. Solta a vinheta aí pra mim e nós já vamos começar, porque vai ter uma história muito legal aqui pra você conferir com a gente. Valeu! Voltando, então, para você que está em casa, eu já quero agradecer. A Ecoar, quem não conhece, vem para cá conhecer a gente. Tem tanta gente fazendo coisa boa aí fora, vem fazer aqui com a gente também. Ó, tem esporte aqui para meninada, tem também música, musicalização para PCD, para típico. Vai ser muito legal você vir conhecer a gente. Para quem não conhece, nós estamos na Rua Pomba 610, aqui no bairro Goiânia. Às vezes é a sua região, tá pertinho da sua casa e você não conhece o nosso trabalho. E o podcast, o que eu faço no podcast aqui, gente? Eu trago amigos. E agora eu tenho a honra, eu levei ele para almoçar hoje, é só amigo. Mercadão de BH, tá doido? Mercadão de BH. Aquele tropeiro. Tropeiro. Hoje tá comigo aqui, eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Tamo junto, cara. Ó, Robinho, CQG, e a turma perguntou, depois vamos começar assim, você falando pra turma, por quê? Eu te conheço desde o ano passado que você teve aqui, não foi? Deve ter uns 2 anos, eu acho. Há 2 anos atrás, hoje com a gente de novo. Então, assim, mas foi só mesmo de assistir o show, foi muito bacana, né? Não tive a oportunidade pessoalmente, e hoje eu fiquei tímido quando eu saí. Gente, quando a gente sai com a turma que faz a coisa acontecer, você fica tímido. Nada, que isso. Mas eu quero agradecer, foi muito legal. E assim, aí eu tive a oportunidade e eu começo com os meus convidados falando o seguinte, aqui é uma oportunidade da gente eternizar nossas histórias. Verdade. Não é? Super legal. Eternizar nossas histórias. E eu falo assim, de onde eu te conheci. Então foi através dos shows, depois eu segui na rede social, muito legal. E hoje preparamos com o maior carinho aqui para te receber. Você já está aqui em BH Desde quinta, né? Quinta-feira. Tá passeando aqui na nossa roça grande. Muito bom, amo esse lugar, cara. Que bom. E aí a turma perguntou, eu fiz um esquenta antes, falando que estaria com você, lá no podcast. Quem não tá seguindo a gente, ó, segue a gente no YouTube, segue no Instagram. Quem não segue também, Robinho, aproveita aí agora, vai lá, segue, dá um like, vai ser super legal. O programa vai ao ar, tá sendo gravado, mas vai estar terça-feira, às 19 horas no ar, como a gente faz todas as terças, nós temos um programa. Manda esse link aí para mais pessoas que você puder também. Então eu queria te agradecer e queria que você contasse um pouquinho da sua história, o seu testemunho, porque a turma fica curiosa. Fica curiosa. E eu queria o seguinte, para a turma entender, teve gente perguntando aqui, ó, você vai dar risada. Você já era da comédia e sabe fazer bem feito. É Robinho CQC? Ele era do CQC da televisão? Esse acontece também. Conta pra gente desse nome, do Robinho CQG. Todo lugar que eu vou tem essa curiosidade aí do nome. É mesmo? E é muito simples, na verdade, porque o que acontece? Eu comecei em 2012 no YouTube. E quando eu comecei, eu criei um canal. O canal não era o meu nome, o canal era Crente Que É Gente. Ah, que legal. Então, quando eu comecei a fazer stand-up, eu comecei a usar o nome, eu já tinha um canal. E aí foi Robinho do Crente Que É Gente. A própria galera que tava seguindo foi fazendo, né? Robinho do Crente Que É Gente, Robinho do CQG, que é a abreviação. Aí ficou Robinho CQG. E, enfim, aí ficou isso daí. Eu gostei. Falei, legal. Que diferente. Legal. E o nome é esse. O pessoal espera uma história tão bonita. Aí eu decepciono todo mundo já falando isso. Ai, não. Ó, eu vou te perguntar assim. Nossa, ele é tão engraçado. Será que também os pais dele, desde pequeno, ele faz graça dentro de casa? Conta um pouquinho pra gente. Por quê? Vem muita gente aqui e conta assim, hoje eu sou um músico porque meu pai era músico, né? Hoje eu sou um exímio cozinheiro porque meu pai era um Masterchef aí da vida. Seus pais eram comediantes? Seus pais gostavam de contar piada ou não? Não, assim, a minha família, ela é muito legal, assim, de zoeira, né? Sim, que então, bacana. assim, a reunião familiar nossa, a gente se diverte. Então, Tem muito riso lá. Tem muito riso, minha mãe é super divertida, minhas tias são super... Então, assim, todo mundo faz suas graças. Então, sempre foi assim, mas em família, né? Eu, particularmente, sou muito tímido. Então, assim, por uma série de questões da minha história, eu fui um adolescente bem traumático, a gente pode falar sobre isso também. Sim. Então, vivi algumas coisas, mas eu sou muito tímido. Eu sou tímido. Lógico que depois que a gente pega a amizade, a intimidade, a gente se solta e brinca, mas no normal, assim, a primeira contato, as pessoas elas ficam um pouco decepcionadas comigo, porque elas já acham que eu vou chegar fazendo piada, na zoeira, e isso não acontece. Mas minha família é divertida, mas nada de comediantes, uma coisa só no núcleo familiar mesmo que acontecia. Então é só você que tá aí agora
nas câmeras aí. Só eu. E de uma forma também que eu também nunca busquei por isso, nunca vislumbrei. Eu posso dizer assim, a minha história, Deus me conduziu. Amém. Isso aí, claramente, pra mim, isso é muito claro. Não, porque eu não perguntei aquela hora, porque, igual eu te falei, a gente fica sem graça, né? Ô, gente, ó, não é uísque não, tá? É suco. É falar, porque senão o pessoal julga. Isso. É bom falar mesmo, gente. É suco, hein? E ele teve a opção de escolher maçã ou maçã. E aí, o que acontece? Aí o pessoal tava me perguntando, porque eu comentei, fica todo mundo, você tá almoçando com o Robinho? Aqui, aí a turma perguntando, aí teve uma moça que perguntou assim, conta, cadê? Eu achei interessante, Sheila. Eu coloquei um stories, aí perguntou. Pergunta como é que é a história dele com Jesus. Mas é muito bom. Porque assim, é muito legal, porque a sua comédia, o tempo todo, é você contando do dia a dia do cristão. Do crente. Do crente. Então ela pergunta como é que é a história dele, desse jeito, com Jesus. Então, eu sou nascido e criado na igreja. Eu não sei o que é outra vida a não ser estar dentro da igreja. Então, eu cresci na igreja, mas isso não significa que eu não tive minhas indecisões. Sim. Né? Na verdade, assim, quem é nascido e criado na igreja se identifica muito quando eu digo isso. A maior dificuldade de quem cresce no evangelho é você descobrir se de fato você é salvo ou se você só vive a rotina que os teus pais te instruíram. Então, essa experiência de verdade com Jesus, ela é tão pessoal, mas para quem cresce na igreja, ouvindo sobre Jesus sempre, participando de todos os eventos da igreja, vendo o mover de Deus o tempo todo, vendo os milagres acontecer, e você fica naquela, poxa, será que eu me converti? Ou eu sei, eu tenho essas informações de quem é Jesus, mas eu não aceitei, eu não vivo, então fica esse conflito, e eu fiquei com esse conflito até os 17 anos. Assim, mesmo? Quando eu tive minha experiência com Jesus no meu quarto. Cara... E essa época foi uma época que eu estava passando uma dificuldade muito grande familiar, meus pais se separaram, e isso foi uma coisa que bateu muito, muito, muito mal da forma que aconteceu. Éramos 3 filhos, né? Sim. Meu irmão mais velho, cada um teve uma reação, né? O meu irmão mais velho soube absorver melhor, a minha irmã era muito pequena, eu na fase de adolescência ali, aí foi um baque pesado, eu me revoltei com meu pai, eu fiquei 17 anos sem falar com meu pai. Nossa. Mesmo depois de convertido. Mas eu me lembro que, eu posso dizer que adolescente ele tem essa questão de que ele sofre muito e não compartilha. Não, então, assim, às vezes você acha que tá tudo bem, quem me via achava que tava tudo bem. Eu continuava sendo o mesmo Robinho, participando das coisas, Sim. mas várias e várias vezes eu tava sozinho em casa, chorando no meu quarto, não compartilhava com ninguém, aquela aflição, por tudo aquilo emocionalmente que estava gerando em mim. Isso me bloqueou em muitas coisas, questões emocionais, né? Eu tive dificuldade de verdade de me relacionar por conta desse trauma paterno que eu tive. Então, eu tentava suprir a carência paterna com a namorada, com outro sentimento, e isso me atrapalhou por muitos anos, né? Até gerar essa cura de verdade. E aí, o que aconteceu foi que eu, no meu aniversário, talvez de 12, 13 anos, aí, cara, tem presentes que valem muito e a gente não sabe. Um ancião da igreja me deu uma Bíblia de presente. Sim. E eu guardei essa Bíblia na minha gaveta e nem usava a Bíblia. Achava ela muito grande pra ficar carregando. Aquela coisa de adolescente. Nossa, fica esse trambolho pra cima e pra baixo. Eu não prefiro o pequenininho, que é mais fácil e tal. Mas, na verdade, não carregava e não tinha o hábito da leitura bíblica em si. Embora ouvia sobre a palavra de Deus o tempo todo. Nesse tempo de crise, uma vez eu estava em casa, numa dessas vezes, sozinho. Minha mãe não estava. E eu lá chorando e aflito, aquela angústia. E eu lembrei dessa Bíblia. E eu me lembro que eu abri a gaveta, peguei a Bíblia, só que eu não sabia nem o que ler. E eu me lembro da oração que eu fiz. Eu falei, olha Deus, é o seguinte, eu estou sofrendo muito. Se o Senhor é Deus, o Senhor sabe disso. Então, se essa palavra aqui é a tua palavra, então fala comigo, por favor, que eu não quero mais sentir isso. E aí, cara, aconteceu isso aqui. Ó. Eu faço questão de ler que isso aqui é a minha história. Que lindo, que lindo. E é o Salmo 27. E eu me deparo com o Salmo 27. E esse salmo foi o salmo da minha conversão. Rapaz. Que quando eu me deparei com esse salmo, que ele diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem me recearei? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá.
Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aí veio o verso 4, que foi aonde eu me derramei completamente, que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. Que lindo. Então, enquanto eu estava lendo isso daqui, eu estava entregando meu coração para Jesus, cara, que era a resposta que eu queria de confiar nesse Deus. Sim. Então, nesse dia aqui... Um presente guardado para te entregar na hora certa a resposta. E eu sozinho. E eu me lembro que quando eu terminei de ler, eu senti saindo um fardo. Nossa, que bênção. Como se Deus estivesse falando assim, agora deixa comigo. Então, naquele momento ali, eu falei, cara, agora eu tenho muita convicção para onde eu vou. E minha mãe chegou muito tarde, eu fiquei esperando minha mãe chegar ansioso para eu contar para ela. Sim, essa experiência. Essa experiência. Então, ali que foi a minha experiência de salvação mesmo, de entregar minha vida para Jesus. Só que eu ainda carregava os traumas. Que lindo. Né? Isso é uma coisa muito legal de se falar, Fernando. Sim. Sabe por quê? As pessoas pensam que quando você se converte, está tudo resolvido. É verdade. Não, agora se eu entreguei minha vida para Jesus, agora está tudo resolvido, não tenho mais trauma, não tenho nada que resolver. E não é assim, é um processo. Então a gente ainda precisa ser liberto, a gente ainda precisa ser curado. Então é um processo que a gente vai viver. Então essa foi minha experiência de conversão. Posteriormente veio aonde a minha experiência, que a gente pode falar mais pra frente, que foi o meu chamado mesmo. E essa experiência toda, né? Como a moça até perguntou, nesse período todo, porque você o tempo todo teve dentro da igreja, você estava em qual igreja? Sim. Qual igreja é a sua família? Eu sou nascido e criado numa igreja muito tradicional. É mesmo? Muito tradicional, chamada Casa de Oração. A famosa Igreja do Véu. É mesmo, rapaz? E assim, eu sou muito grato a Deus, cara, pela Casa de Oração, porque muita palavra, alicerçou muito a minha fé. Ali você foi forjado. Fui forjado nesse tempo ali, sabe? Porque muita restrição, aquela coisa. Então, assim, ali você era crente mesmo. E isso me ajudou muito posteriormente. Que mesmo. Linda essa fala sua. Tem uma experiência parecida. Hoje nós comentamos um pouquinho. Eu nasci e cresci na igreja adventista. Né? E também, assim, aí a gente brinca, porque meu pai um dia, eu até comentei algumas coisinhas lá, e o pastor, a gente hoje, galera, nós almoçamos com o Thiago Barreto, nosso pastorzão aqui, peça raríssima, e ele brinca o tempo todo. Todo o tempo. Aí eu comentei. Fez o Fernando tomar café hoje. Me fez tomar café. E o que acontece? Acontece o seguinte, pai uma vez me deu uma coça, me deu um couro, porque eu chupei chiclete, eu masquei chiclete. Não, chiclete tá. Então, agora, nós vamos chegar lá. Eu sei que eu vou adiantar as coisas agora. Como... Essa agora nem eu tô aguentando, gente, porque eu adoro assistir os cortes do seu show. Como o Bolsonaro falaria pro meu pai por ter dado uma coça porque eu chupei um chiclete? Fala, a adventista não vai brigar. Gente, ele tá falando pro meu pai, não é pra adventista. Qual o nome do teu pai? Carlos. Olha só, senhor Carlos aí, tá certo? Meu prezado Carlos. Uma surra bem dada é sempre bom, ok? Mas o chiclete é do Senhor Jesus. Um babalu é aprovado por Deus, tá certo? Então, por favor, seu Carlos, vamos maneirar na surra aí, tá ok? Boa! Aí, pai, o recado aí, ó. E pros adventistas, ó, sem processo, viu? Brincadeira, porque eu cresci nesse ambiente, e como ele comentou, nós vamos aproveitar para mandar aqui, né, um abraço para essa turma da igreja... da Casa de Oração. Aqui em Minas tem bastante, interior de Minas tem bastante Casa de Oração. Tem Casa de Oração. E pro pessoal da Adventista. Um abraço aí. Tomar um cafezinho pra comemorar, uma Coca-Cola e tamo junto. Brincadeira. Isso aí. Então o que acontece? Não, mas que legal. E aí você ficou, depois desse episódio todo, você ainda conseguiu ficar com seus pais na igreja? Eles são da igreja ainda? Meu pai não estava. Meu pai ainda até hoje é adventista. Não, minha mãe é da Casa de Oração até hoje. É da Casa de Oração? Minha mãe, legal. Minha mãe é meu maior exemplo de fé e perseverança. Amém, é minha mãe, cara. Amém. Minha mãe, ela é uma das responsáveis por eu me converter. Por isso o motivo de pressa para ir embora amanhã. Dia das Mães. Gente, Dia das Mães. Então aqui, ó, fala para essa ela. câmera sua aqui, já aproveita, vamos embora. Sem script. Vai lá, mensagem para mamãe e depois já aproveita pra esposa, lógico. Mãe, topper, master, super esposa. Vamos lá. Um beijo pra dona Jove, que é mulher incrível, uma guerreira, minha mãe, minha esposa linda, Karina, um beijão pra você.
Tá, meu amor, e vamos que vamos. É Feliz Dia isso aí. das Mães aí. Feliz Dia das Mães. Que lindo. Mas que bacana. Ela tá ainda congregando lá, fez Sim. um trabalho lindo e, como você falou, foi ela que realmente foi responsável por esse grande homem que você se formou. E você hoje continua na casa de oração? Não. Aí eu tive a minha experiência mesmo, o meu chamado, eu já estava na Colheita Church, que é a igreja que eu tô até hoje. E foi lá que eu tive a experiência, assim, de... Colheita até porque Church. na casa de oração, fazer o que eu faço não seria Sim. possível. Eu acho que o pastor ia... Meus irmãos igual meu lá. pai, Luiz. Acho que ele não ia dar uma coça, mas ele ia... Mas hoje eu sou da Colheita Church. É uma igreja local. Meu abraço para meus pastores, Arcélio e Márcia Daniela também. Abraço, uma honra. Mas e quando, rapaz, você realmente entendeu, ou quando você fez aí o seu primeiro episódio, que falou assim, não, é isso aí, hoje eu entendi que eu tenho que fazer mesmo um show de comédia, porque é muito legal, entendi bem. Então, mas aí que tá. Eu nunca programei. Esse é o grande lance, assim. Porque em 2012 eu fiz o vídeo do YouTube. Esse canal, o Crente Que é Gente, como que ele começou? A ideia que eu tive de gravar um vídeo para conteúdo para cristão, porque em 2012... Produção, peraí, só um minutinho. Gente, não é ao vivo, mas vai ficar gravado, não vamos cortar, não. Olha o que a produção aprontou. Eu vi aqui. Então... Pode Não, vamos vir. gravar um episódio toda vez. Vamos gravar. Olha, eu falei que tinha festival de pizza aqui, ó. Pode olhar para aquela câmera ali, olha lá. Gente, olha aqui. Olha só. Gente, olha só. Robinho, preparado com o maior carinho. A turma lá. Como é que nós vamos divulgar essa turma da pizza? Turma Despertar mesmo. Turma Despertar, vem pra cá. É que aqui na internet não tem cheiro. Se a internet tivesse cheiro... Gente, é muito legal porque... Tá, pode. Claro. Nossa. Tomar junto E com o por meu isso- uísque, quer dizer, com o meu suco de maçã. Por isso que nós interrompemos aí, viu? Porque, olha... Não, pode interromper sempre, irmã. Pode interromper toda hora. Que coisa linda, que coisa linda. Ô, irmã. Deus obrigado, abençoe, viu? Gente, é o festival de pizza aqui da Despertar. Foi preparado com o maior carinho, junto com o show do Robinho CQG. Então, assim, ainda dá tempo. Vem pra cá, porque nós já soltamos uns stories. E depois vão ter aí gravado, por quê? Pra divulgar os próximos. E os próximos não vão acontecer se ele não voltar. Se ele não voltar. Nós vamos aí dando uns mordidos. Nós vamos bater papo de boca cheia, viu? De boca cheia. Esquenta com educação, não. Não esquenta, não. E aqui, tá todo mundo gostando, né? Teve até uma seguidora aqui do Ecoar Podcast que falou assim: ai, que sotaque lindo, porque você fala, esquenta não, hein? Esquenta não. E nós aqui, gostando do sotaque dele. Mas tu sabe que tem gente que acha que eu não tenho sotaque não carregado. Porque eu não sou o carioca da gema, né? E aí o pessoal fala, mas tu é carioca mesmo? Eu falei, eu sou, cara, eu sou. Pô, tu não tem aquele sotaque do Rio, aquele chadeiro. Eu falei, mas eu sou. E teve um dia que o cara falou assim, cara, tu não é do Rio. Eu falei, claro que eu sou, tô te falando que eu sou. Ele falou, tu não é. Eu falei, eu sou, então prova. Fui, assaltei ele. Aí. Brincadeira. Ai, gente, como é que pode? Ele é muito bom. Provou. Viu que provou. Então, o que acontece é o seguinte, cara. Em 2012, eu criei o canal. E o canal, a ideia do canal no YouTube era o seguinte: não havia, naquela época, um conteúdo para crente na internet. Então, o YouTube ainda estava gatinhando, as coisas estavam começando. A minha ideia era, eu vou criar um canal no YouTube, fazer uns vídeos aqui, produzir, para trazer um entretenimento pros crentes, pros cristãos e tal. E a minha ideia foi essa. Então, assim, na minha cabeça, nunca nem sabia que existia stand-up, não sabia nada disso, nunca passou na minha cabeça. Só que quando eu comecei a postar os vídeos, o canal, rapidamente ele cresceu. Ele deu um boom muito rápido porque era uma coisa nova, então engajou muito. E o YouTube entregava tudo também. Então não retia muita coisa. E aí, cara, o canal cresceu, comecei a fazer alguns vídeos. Aí teve uma repercussão nacional, porque eu fazia uns vídeos, você for no meu canal no YouTube lá, Robinho CQG, hoje tá como Robinho CQG. Você puxar atrás, você vai ver lá os vídeos telefonemas, que era o que fazia muito sucesso. Eu ligava pros cantores usando as músicas deles. Que legal. Então eu editava e tal, fazia isso. Só começou a pintar convite para eu ir pras igrejas. Cara, e aí como que faz? Eu não tinha como reproduzir aquilo que eu fazia na internet. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Vamos fazer um show daquele. Só que lá, no meu coração sempre ardeu o quê? Cara, que oportunidade pra falar de Jesus, pra pregar. Aí eu falei, então já é. Aí eu vou. Aí o que eu fiz? Eu ia nas igrejas, começava a contar umas histórias aleatórias da minha vida, que eram bem ruins, por sinal. Hoje, olhando assim, era horrível. E depois eu pregava, mas eu falei, vocês querem saber? Eu quero pregar. Sim. Em 2014 que eu descobri o stand-up. 2 anos depois de começar. Eu falei, caramba, cara, tem que estudar.
Aí peguei o material, comecei a estudar as técnicas, que existem livros para isso. Parece não. Aí as pessoas acham assim, não, o cara é engraçado, ele vai lá e fala. Não é bem assim não. A gente escreve, a gente testa, a gente faz as coisas acontecerem pra piada ficar legal mesmo. E aí eu comecei em 2014, aí sim eu comecei a iniciar no stand-up, apresentar. Nessa época eu já estava liderando jovens, né? Liderei jovens por 6 anos lá na igreja. Então eu já estava liderando jovens, fui pegando uma bagagem bem legal, né? E aí a coisa foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Que legal, que legal. Podemos continuar com as perguntas? Tem tantas perguntas. Pode, vai dando pergunta, deixa eu dar uma bocada na pizza dá uma aqui. bocada aí. Não, a turma interagiu demais, porque é curiosidade, né? Vai ser legal, gente. Mais uma vez, hein? Pra quem tá chegando agora, primeiro, se inscreva no canal, dá essa força pra gente aí. Segundo, se inscreva nos arrobas. Nós vamos deixar aqui o arroba do Robinho, nós vamos deixar o arroba do podcast também no Instagram. Então dá essa força pra gente aí, tá bom? E quem não pegou desde o início, volta lá porque é legal demais e manda esse link pro máximo de pessoas possíveis aí. Nós estamos cheios de perguntas legais aqui. Aí a turma perguntando assim: eu quero saber se ele é casado e quantos filhos ele tem. Essa já foi em cima já, hein? Foi firme. E aí? Sou casado. Casado, já mandou um recado tão lindo pra esposa, né? Casado e tô com minha filha Alicia, de 10 anos, minha princesa. Mas ninguém falaria que você tem uma moça de 10 anos 10 já, não. Anos. Não, e até eu me assusto. Eu vejo ela com 10 anos, eu falo, gente... eu sou grisalho, barba branca, mas assim, por ser moreno e tá já com essa cara assim, já batendo 50, olha pra você assim, você, claro, lourinha assim, tá? Não, mas 20 anos esse menino aí. Vou fazer 45. É mesmo? É. Que bacana, rapaz. E tem uma moçona lá de 10 anos já. 10 anos, minha princesa tá linda mesmo. Que ótimo. Isso é bom demais. Aqui, fala, você acha, essa aqui é interessante, essa é legal da gente responder. Muitos convidados, quando vêm aqui, se deparam com perguntas parecidas, porque é um tema polêmico no nosso meio, no meio do crente, né? E você trabalha. Você acha que tem problema participar de eventos, o crente participar de eventos seculares? Depende de que tipo de eu imagino assim, né? Por exemplo, aqui eu já tive músico que vai tocar em rodeio. Aí, por exemplo, chega lá, tem lá um cantor secular e aí às vezes ele vai fazer a abertura. Aí um exemplo seu talvez poderia ser esse, vamos colocar para ela que ela não explicou bem, é a Sheila Roberta. O que acontece? Talvez, né, vamos colocar se fosse assim, se não for, ela pergunta de novo aí, vamos lá. Às vezes você vai num rodeio fazer lá um evento e depois vai ser um cantor secular. Você acha que teria algum problema? Isso acontece comigo no seguinte sentido, hoje, né? Eu faço shows em comedies e em teatros. Então, em comedies, vamos supor que eu tenho um show 9 horas da noite. Sim. Talvez o show das 7h30 é de um artista, de um comediante secular. Isso acontece muito. Então, ele faz o show dele, sim, depois eu faço o meu. Assim, pra mim, eu não me importo muito, e de certa forma, pra mim, até é bom. Porque eu consigo ali, ele consegue ver a diferença clara, o público, todo mundo, da minha pegada de show pro outro show. Então, de certa forma, pra mim é uma forma até de evidenciar aquilo que eu carrego. Sim. Então, assim, isso acontece, eu tenho feedbacks sensacionais sobre isso, né? De pessoas que vêm no final e falam, cara, eu não sabia que a vida do crente era tão legal, igual você falou, divertida, e que era possível assistir um show de stand-up inteiro sem ter um palavrão. Então, assim, o meu show, ele, graças a Deus, censura é livre, então você pode, qualquer público. Então, assim, isso depende muito do propósito que a pessoa carrega. Eu acho que você pode estar em qualquer lugar, sim, desde que você esteja carregando o propósito de Deus. Porque o ambiente não te forja, mas você pode forjar o ambiente. Amém. Então, eu penso muito sobre isso. Quando a pessoa gera dúvida, é sinal que ela está insegura. Será que é certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Talvez seja o sinal de que ela ainda não está preparada e pronta para aquilo. Para ir, né? Para ir. Mas nós devemos estar em todos os lugares. E às vezes o outro artista, já teve experiência assim? Do outro artista, por exemplo, você vai fazer um evento e tem um outro artista, ele também comentar com você. Ó, que legal. Teve um show que a gente faz um show de grupo no Rio com comediantes cristãos. Legal. Em comedy. E um dia faltou um comediante.
ia ter um show de um outro cara depois. E o rapaz chegou cedo. Não era crente. Com a pegada mais pesada. E a gente convidou ele. Pô, mano, tu não quer fazer uma participação com a gente no nosso show, não? Ele, não dá pra mim, não consigo, não. Vai ter palavrão, vai ter... Eu não consigo. Como é que eu vou fazer um texto limpo? Eu não consigo fazer o texto limpo. Então, assim, faz parte do cotidiano do cara. E, sim. E as pessoas perguntam, Robinho, é muito difícil fazer stand-up sem palavrão, sem a conotação mais pesada e tal. Eu falei, eu não sei, porque não faz parte do meu dia a dia. Pra mim seria muito mais difícil se eu tivesse que fazer um texto apelativo, assim, um texto com outros recursos. Mas não, como que eu falo do meu dia, daquilo que eu vivo, então, assim, pra mim é super de boa, tranquilo. E acho que cada um, realmente, a pessoa tem que fazer onde ela se sente à vontade. A gente não pode jogar a nossa carga, acho que esse talvez seja um dos maiores problemas do crente hoje. Ele quer jogar um fardo que às vezes a pessoa ela não tá no tempo dela. Eu não posso jogar um fardo, por exemplo, usar o meu ambiente. Eu não posso jogar um fardo para um comediante que não se converteu como se ele tivesse que fazer a comédia do jeito que eu faço. Porque não é a realidade dele. Para que isso aconteça, ele precisa também conhecer o que eu já conheci. E o fato dele me conhecer já é o suficiente. Sim. O fato dele já ver como eu faço... E os caras mesmo falam, é difícil fazer uma comédia limpa, mano. Vocês não têm nenhum recurso, vocês têm que ganhar na piada. É piada mesmo, é na ideia. Então é por aí. Que legal, rapaz. E aqui, voltando um pouquinho falando sobre a igreja, hoje a turma da igreja, assim, com certeza eles sempre estão colados com você. Mas desde o início foi assim? E você fazia esse tipo, por exemplo, na igreja, algum trabalho? Por quê? Você começou a se destacar. Então, você liderava algum grupo, porque realmente, quando a turma que não assistiu, gente, dá um pulinho lá e assiste. A gente vê que você pensa muito rápido, é muito legal. Porque quando você está interagindo com a plateia, pinta lá umas situações que eu falo, gente, agora como é que vai sair dessa? Na hora você tem alguma coisa pronta, né? Então, assim, eu falo porque... Quem te rodeia, quem tá mais próximo, seria um orgulho estar ali próximo, você trabalhando com alguém. Você chega a fazer algum trabalho assim hoje na igreja, onde você tá congregando? Ah, não, sempre fui envolvido, né? Sempre foi envolvido? Sempre fui envolvido. E como eu disse, eu liderei os jovens lá por 6 anos. 6 anos. Né? E depois eu fui pra... A nossa igreja tinha uma TV, e aí eu fui remanejado pra TV, fiquei dirigindo a TV por um bom tempo. Aí até que se encerrou as atividades lá. Mas sempre fui envolvido, sempre tô... Que gostoso, faz parte, porque não tem como, o cristão ele não pode... Eu penso, eu pelo menos tenho esse pensamento, a gente precisa estar honrando o lugar onde a gente está, né? Eu também penso assim. E a gente precisa estar servindo de alguma forma, porque, cara, é o lugar onde a gente semeia. Verdade. E onde a gente semeia, a gente colhe. Verdade. Né? E a gente é tão abençoado, cara. Sim. Eu sou tão abençoado, cara. Com uma pregação, eu sou tão abençoado com os meus irmãos. Tem os atribulados? Tem os atribulados. Tem aqueles que dá vontade de mandar pra glória? Claro que tem. Que você devia dar vontade de orar assim, leva, vai fazer muita falta aqui. Dá vontade? Mas tem esse, todo lugar tem. Mas tem os abençoados. Tem os abençoados. Então a gente vai por esse daí. E aqui, tem perguntas aqui, várias, mais de umas 4 perguntas aqui, falando da mesma forma, assim, como ele descobriu que seria tão legal colocar o Bolsonaro nas apresentações? Porque é o seguinte, eu também reparei que são um dos vídeos que mais bombaram, né? Que tem views lá. Mas a turma fica curiosa, por quê? Como você descobriu que você conseguiria imitar tão bem? Porque você já reparou que você imita muito bem, né? O pessoal diz aí, né? Como surgiu essa ideia? Também tudo sem programação, Sem programação. Na eleição de 2018 ali, tava aquela febre de... A eleição tava muito quente. Ferrenha, né? Então o grupo de WhatsApp o tempo todo era com os amigos, era aquele negócio, né? Era zoeira pra cá, aquele negócio pra lá, aquela coisa. E no meio de um áudio desse de brincadeira aí com os amigos, mandando um áudio de WhatsApp, eu mandei um áudio e no meio do áudio eu fico, porque se fosse Bolsonaro também, aí fiz. Aí o cara retornou um amigo, falou assim, Robinho, ouve o áudio, ficou igualzinho. Aí eu falei, é ruim. Aí eu fui ouvir o áudio, falei, rapaz, não é que parece? Ficou mesmo. Aí eu falei, não, cara, será que eu consigo fazer imitação? Aí o que eu fiz? Fiquei uns 2 dias estudando Bolsonaro, aí eu parei. Parei, vi os trejeitos, vi as palavras certas, as pausas, que ele fala muito pausado algumas coisas. Comecei a treinar.
Aí, como que eu treinava? Isso pouca gente sabe. Eu treinava perturbando os amigos. Eu mandava áudio pra todo mundo imitando o Bolsonaro. Eu me lembro que teve pastor que falou assim, Robinho, manda um áudio como se fosse o Bolsonaro que eu vou mostrar no grupo da igreja, que o pessoal vai ficar doido. Aí eu fazia como se fosse o Bolsonaro. Meus prezados amigos aí da Despertar, um forte abraço a vocês aí, ok? E olha, vote em mim aí, hein? Mandava. Cara, isso virou uma febre. Só que pra mim era bom, treinava. Sim, sim. Aí eu falei, cara, como é que eu vou botar isso no meu show, cara? Minha temática é crente, é igreja, meio sem sentido. Aí eu pensei e falei, cara, já sei. Se o Bolsonaro fosse um pastor de igreja. O pessoal imitava o Bolsonaro, cada um de um jeito, mas ninguém nunca teve essa ideia. Aí eu falei, vou fazer isso. Aí comecei a pensar nas piadas. Falei, pô, pensada tal. Aí eu fui inserindo aos poucos no show. Quando eu vi, os vídeos estouraram. Foi um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Teve um que viralizou, que a Michelle Bolsonaro compartilhou e começou a me seguir. Foi o dia que o meu Instagram bugou, assim. Que legal. Dia. Aí o Instagram bugou e aí deu um up. Que legal. E você lembra da sua primeira apresentação? Pode dar uma mordida aí, não tem problema. Lembro. A turma, todo mundo perguntando. Gente, como será que foi a primeira apresentação dele? Você lembra dessa primeira apresentação? Lembro, foi muito ruim. Foi. Olha como é que ele fala, gente. Foi muito ruim. Mas muito ruim. Constrangedor, assim. Olhando assim hoje, eu falo, gente, que loucura. Por quê? Eu não sabia. Ficou gravado, tá registrado. Eu gravei, mas nem sei mais onde foi parar isso. Nem faço nem questão também que apareça. Graças a Deus. E olha, pra você ter uma ideia, deve ter gente que deve ter, porque eu gravei DVD na época e eu vendia. Sim. Provavelmente teve gente que tem, mas se tem, queima. Joga fora, pelo amor de Deus. Porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo ainda. E não me ainda. peça recompensa se tiver, né? Exatamente. Vai ficar me extorquindo não, hein? Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, né? Eu tinha aquele desejo de fazer as coisas e eu fui e fiz, mas aí eu escrevia as piadas, eu tinha com medo de esquecer, eu anotava, botava uma cola no chão. Aí no meio da piada eu esqueci, falei, gente, só um minutinho. Lembrei. Aí, é muito ruim, assim, muito ruim. Mas é o começo, né? É o começo. A gente não tinha tanta referência, assim, de stand-up. Hoje, graças a Deus, a gente que já tá há mais tempo, sim, a gente consegue ajudar. Né? Então, assim, hoje eu consigo orientar. Muita garotada me procura, muita gente me procura. Sim. Eu queria começar, o que você acha, como é que faz? Eu oriento, falo, cara, vou te passar um livro. Esse livro aqui, estuda, tem que estudar. Isso aí. Se dedicar, não é assim, as coisas não caem do céu e tal. Tivemos uma pergunta assim, aproveita e já coloca aí em pauta, porque qual o conselho ele daria para quem quer começar na internet? Sempre. Na internet depende do que você quer fazer. Né? A internet, assim, porque tem diferença, né? Tem quem diferença. quer se lançar na internet e quem quer fazer igual você faz muitos stand-up. shows. Isso, A internet, assim, eu não sei muito bem como orientar alguém a começar na internet hoje. Tá? Sendo bem sincero, assim, porque a internet, ela muda o tempo todo. Mas é legal você falar sobre isso. Ela muda o tempo todo, então não é uma coisa mágica. Se você fizer isso, você vai dar certo. Até porque hoje a internet ela é tão dinâmica que às vezes uma ideia criativa simples te coloca no hype. E às vezes você tá ali 1-2 anos batalhando e nada aconteceu. Então, assim, é você perseverar mesmo, cara. Tu tem vontade, é isso que você quer? Então, beleza. Então, você tá fazendo para ter resultado ou você tá fazendo porque você tá com é algo do teu coração? Se você tá fazendo por resultado, eu vou te dar uma notícia que talvez você não goste. Talvez você se frustre muito. Porque o resultado não vem da forma que a gente espera. Sim. Isso acontece comigo hoje. É mesmo. Entende? Então, assim, só pra você... É muita inconstância. Então, existem momentos que os vídeos, eles rompem. Existem tempos que o engajamento cai muito. As coisas caem. Perde seguidores. E a coisa... E você fica naquele negócio. Então, assim, você tem que fazer por convicção. Você tem a convicção? Então, meu irmão, faça e continue. Não faça e para. Faça e para. Então, tem a ideia clara? Segue. Isso. Legal. Vamos lá. Para quem tá chegando agora, Robinho CQG tá com a gente aqui hoje, gente. Uma honra. Tá rolando um festival de pizza em especial. A produção trouxe aqui um pedaço de pizza. Depois ele vai falar, porque agora ele está mastigando se está gostosa ou não. E ainda dá tempo de você vir para cá, hein? Já rolou uns stories. A turma sabe o endereço. É na Rua Pomba 610. E nós estamos aqui no Estúdio Ecoar,
Nós estamos no prédio da Igreja Batista Despertar. E nós temos aqui o jiu-jitsu, nós temos aqui os psicólogos, nós temos aqui a turma do direito, nós temos aqui a turma do esporte aqui, que faz o futebol todas as terças e todos os sábados. E nós temos aqui também a turma da música. Vai ensinar para o seu filho musicalização, vai ensinar para o seu filho violão, baixo, teclado, bateria. Tem aqui uma turma toda de voluntários esperando você. Eu brinco com todo mundo, ó, tem uma turma aí fora aí sem fazer nada, ou então fazendo coisa boa pro lado de lá. Vem fazer coisa boa aqui com a gente. Tô esperando você aqui, Rua Pomba 610, aqui no prédio da Despertar. E hoje nós estamos aqui no Estúdio Ecoar. Pra gente é uma honra gigantesca, viu, Robinho? É uma honra você ter tirado esse tempo pra estar com a gente. E daqui a pouco, tá marcado para as 21? 21. Às 21 começa, hein? Vamos logo tá pra lá. Pra ouvir que vai ser muito legal. Tô esperando você aqui. Já tem uma turma lá embaixo, lá, só se deliciando lá com pizza, esperando o Robinho. Então eu tenho que correr aqui, ó. Já estamos conversando aqui, um bate-papo, quase 40 minutos. Então, o outro pedido é para seguir a gente na rede social, hein? Robinho já juntando todos os seguidores, já deu uma stalkeada, já dá quase meio milhão, mais de meio milhão de seguidores, né? Então é muitos seguidores, mas aqui, você que ainda não segue, se inscreva no canal dele do YouTube, inscreva no nosso, que você vai curtir muita história legal, vai ser super bacana. Vamos continuar o bate-papo aqui. A turma que faz perguntas aqui. Teve uma que eu achei interessante, que ele perguntou assim, e hoje eu tive a oportunidade, isso foi muito legal, eu tive a oportunidade, falando para essa câmera daqui, de conhecer um pouco de como as piadas são construídas. É muito legal. Ele brincou aqui contando que ele testa, mandando pra turma, pros amigos, e hoje ele ficou brincando com a gente, falando assim, ó, de futebol eu não contei pra você não, quando tive a oportunidade. Eu não entendo nada de futebol. Por quê? Agora você vai entender, que você conhece um pouco da minha história. Meu pai rasgava bola lá em casa, rapaz. Eu custei a descobrir o que era um... Ó, pra você ver. Quando chega perto do gol e faz e não vale, me ajuda? Que impedimento. Impedimento. Gente, eu não lembro nem o nome. Olha que loucura. Eu não lembro nem o nome. Eu não sabia o que era impedimento. Fui descobrir isso depois de grande. Mas porque eu não fui criado nesse meio, né? Então, assim... E aí, ele falando um pouco de futebol e falando com o pastor Tiago também, que ama o futebol, ama o Galo. Ele, gente, é Botafogo. Repreendido. Eu tentei fazer uma piada aqui, mas eu sou muito ruim nisso. Aqui é postou Flamengo. Stories lá, você viu, né? Ele postou história, colocou uma música. Pra quem não sabe, entrei no do carro do pastor Tiago hoje, foi me buscar, ele botou a música do Vasco da Gama com um flamenguista. Só pra você saber o drama. Ele é Flamengo, gente, foi pra brincar com ele. Mas aí, a turma perguntando aqui, ó, como funciona, né, a construção das piadas, como você testa e como você decide levar pro seu show. Isso é legal. Legal, né? Isso é muito legal. Então, é exatamente isso. A parte difícil da comédia é porque você precisa respeitar ali hoje, falando assim, você precisa respeitar o processo. Qual é o processo? Hoje, se você vai iniciar na comédia, você inicia como 5 minutos. Sim. Então você tem que criar um texto de 5 minutos e aprimorar esse texto. Então você vai abrir shows para os amigos, entrar... Não tem como você chegar e já querer fazer um show. Tem gente que acha que já quer começar fazendo show. Você vai quebrar a cara, irmão. Eu fiz isso porque eu não tinha referência. Como eu disse, Sim. A gente começou a fazer a coisa no meio cristão. Então a gente tinha que fazer daquela forma. E a gente falar a pior forma possível, porque você passa um processo muito difícil. Tem noção de você fazer um show inteiro e às vezes a plateia não compra o show e você tá ali, ó, se esforçando, dando a vida, porque você ainda não aprendeu, você tá pegando. Mas agora, hoje a gente tem a ideia da piada, a premissa da piada, a gente escreve a piada, testa ela no palco usando algumas técnicas que a gente aprendeu e a gente já conhece um pouco da nossa plateia, do que a gente pode fazer que funciona. E a gente vai testando e arredondando a piada. Então, por exemplo, às vezes uma mesma piada, eu conto ela várias vezes, porque eu conto uma vez, vejo a reação da plateia e falo, não ficou tão bom esse setup aqui, eu vou tentar melhorar isso, reescrevo a mesma piada de uma outra forma, testo ela de outra forma, aí a gente tenta encontrar... A gente nunca desiste da piada de primeira, entende? Porque você tem que acreditar na ideia. Por isso que eu falo, quando tu acredita... Primeira coisa, você escreve, eu acredito nisso aqui. Né? Ontem mesmo eu testei uma lá no show do teatro aqui de BH, que eu fiz ela ontem. Foi a primeira vez que eu fiz, ela entrou muito forte. Sim. Então eu acertei de primeira, mas não é sempre assim. Que legal. Então a gente escreve a piada e já imagina a plateia, como vai ser a reação da plateia naquilo aí. Né? Então assim, é teste,
e quando tá pronta você arredonda. Aí imagina, até você ter um show inteiro nesse nível é difícil. Imagino. Porque tem piada, você contando aí, eu fui criando aqui dentro da minha cachola, tem piada que não vai funcionar em todas as regiões, né? Tem igual isso as do ainda. time, por exemplo. As do time, as do time, talvez algumas hoje aqui, por se tratar de time de outras regiões, talvez não funcione tanto. Porque aqui é Galo, Cruzeiro e América. Né? Quem é mais ligado em futebol tá mais antenado. Mais antenado. O Fernando, por exemplo, ele fica. Hã? Mas ontem, por exemplo, no show tinha um ateu. E ele tava na frente, assim. E era perceptível quando era piada usando questões bíblicas. Sim. Ele ficava perdido. Todo mundo ria, ele ficava. Aquela risada sem graça. Então, assim, por quê? Não faz parte do meio dele. Então tem isso também. O ambiente que você tá inserido ali, você faz a piada daquele ambiente. Que legal. Aqui, ó. Essa aqui também é interessante, eu gostei. Pergunta assim: ó, na sua intimidade, qual humorista você segue e você gosta de assistir show? Legal, hein? Boa. Vamos lá. Aí agora vamos falar por parte. Sim. Beleza? Pra mim, a maior referência hoje, pra gente aqui, como cristão, é o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele é muito bom. Porque ele foi o cara que realmente abriu o caminho. Sim. Né? Tive com ele agora, tem um mês. É um privilégio estar com esse cara. Que legal, o Thiago me falou, não tive a oportunidade de assistir. Depois assiste lá. Participei do podcast dele, convite que eu fiquei assim, muito lisonjeado. Pra mim foi uma realização de um sonho, né? Estar com ele. Eu abri o show dele em 2019. É mesmo. E ele nunca esqueceu, cara. Achei que ele nem lembrava mais de mim. Que legal. E aí encontrei com ele no aeroporto um dia, ele me reconheceu. E me ligou agora há pouco tempo, falou, vamos marcar. E falei, vamos. Né? É o reconhecimento de um trabalho, isso é ótimo. E aí eu tive lá com ele. Então ele pra mim é a maior referência porque ele foi o cara que realmente, cara, no nosso meio, tomou as pedradas pesadas. Verdade. Então, e ele desmatou, ele desbravou o caminho. Então pra gente, e olha que eu tomei pedrada, hein? Mas ainda assim fui bem mais leve, né? Porque ele chegou lá e abriu o caminho. Sim. Então, no nosso meio, o Cláudio Duarte... Bom, no nosso meio tem muitos comediantes muito bons, tá? Excelentes. Eu não quero citar, porque eu vou esquecer dos amigos. Sim. E eles vão ficar chateados comigo. Mas o que tá hypado aí, que todo mundo sabe, é o Douglas de Lima, que é o barbudo, né? Que é meu brother, que começou bem depois. É mesmo. E é um cara ele é um fenômeno. Ele é muito talentoso. Ele é um fenômeno algumas coisas dele, é muito talentoso. Um coração assim que não cabe. Mesmo. O cara é um... pessoalmente é um amor de pessoa. É um cara incrível, sempre disposto a ajudar, a levantar a comédia cristã, ao segmento. É um cara que tem que tirar o chapéu. No secular, eu assisto pra questão técnica. Sim. Então, o que eu vou falar aqui, por favor, não me julguem. Sim, não escandalize, galera. No meu estilo, que eu gosto, porque eu vejo a questão de como que esse cara pensou nessa piada. A minha visão sempre é esse, caramba, cara, olha só como é que ele escreveu isso. É o Afonso Padilha, que é um cara que eu admiro muito nessa questão. E um outro também que eu gosto nessa questão é o Léo Lins. Embora ele faça o humor negro, eu não vejo a piada com esse olhar. Eu vejo a piada do como esse cara escreveu isso. Técnica, né? Até porque o livro que eu estudei foi ele que traduziu para português. Ele que fez as técnicas. Então, assim, é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande. Que legal. Por ele, porque ele que trouxe essa possibilidade de eu aprender as técnicas pelo livro que ele escreveu. Sinal que ele é muito competente. Muito competente. O cara é muito bom. Tive a oportunidade de estar com ele já num show dele e agradeci ele pessoalmente. Falei, irmão, quero te agradecer, cara. Só tô fazendo comédia porque o teu livro, aquele livro, me ajudou e tal. Então, esses dois caras são os que eu mais gosto pelas questões técnicas mesmo. Não sou de consumir tanto, assim, de ficar assistindo muito. Mas, vez por outra, são pessoas que eu admiro e que se tiver que assistir, eu vou assistir para observar. E na comédia é parecido com a música? Eu entrevisto aqui muitos músicos, né? Cantores e tocadores aí. E eles, às vezes, usam música dos outros, tocam música dos outros, faz o cover, vamos dizer assim. Isso acontece na comédia? Então, aí que tá. A comédia é muito unida. Legal falar sobre isso. Muito unida. Então, sim. Você pegar a piada de alguém é muito pesado. Entende? A pessoa se queima muito fácil. Entendi. De roubar a piada, né? Contar a piada que é de alguém. Isso. Então, como que funciona? O ideal é você entrar em contato com a pessoa e perguntar: irmão, você se importa se no meu show contar essa piada? Sim. E tal. E ter a liberação do comediante. Entendi. O cara fala: pô, irmão, beleza. Normalmente ele vai falar assim, ó:
Acontece comigo também. Robin, posso contar essa piada sua? Se importa? Eu falo, pô, mano, pode, fica à vontade, só não posta. Pô, vou te pedir só pra você não postar, porque a piada é minha, se um dia eu decidir postar, ou é minha, e por aí, mas nos seus shows diários você pode contar à vontade. A gente troca a piada, por exemplo. Posso fazer essa tua piada aí? Pô, tu faz aquela minha? Tem problema? Pode, fica à vontade. Isso acontece, cara. Então hoje a gente tem um grupo de comediantes no WhatsApp, só pra vocês terem ideia como a gente leva a comédia a sério. A comédia cristã mesmo. A gente tem um grupo com comediantes do Brasil inteiro e a gente troca muita ideia ali. E uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, tem uma célula online. A gente traz um pastor pra dar uma palavra, pra edificar a nossa vida e tal. Então a gente tem uma preocupação muito com o propósito, cara. As pessoas acham que faz piada, é só zoeiro, os caras brincam com Deus. A gente tem um temor muito grande. E a gente pensa muito na vida espiritual, a gente incentiva um ou outro sempre estar buscando a Deus, estar firmado com Deus. E nisso a gente consegue ajudar muitos que ainda não se firmaram. E a gente traz para perto e o cara vê que os caras são comprometidos. Ele acaba também seguindo esse caminho aí. Que gostoso, rapaz. Nossa, que legal. Tem um quadro nosso aqui que nós desafiamos todos que vêm aqui contar a história. É contar uma história bem cômica e que vocês teve um desacerto. Os outros eu falo assim, alguma coisa que faz a gente dar risada, que você vai lembrar. Você falar que dá risada é pleonasmo. Então, o que você lembra? Se alguma coisa que deu muito errado ou que deu muito certo e não era pra dar? Conta uma história dessa aí pra gente. Eu vou contar uma que não é nem assim de minha de adulto, não, mas é da época da casa de oração. Eu criança, assim, adolescente, ali, pré-adolescente. Cara, isso me marcou tanto, velho. Porque assim, quem é da década de 80, 90 aí vai se tocar, vai saber que as igrejas não tinham muitos instrumentos. Sim. Quem é músico sabe, e a pessoa sabe. Ou a igreja tinha um órgão, verdade, ou era um violão, meu irmão. Nem bateria tinha, era proibido, era do capeta a bateria. Os pastores não... Muitos pastores falavam que isso é o tambor do demônio. E aí, isso mesmo. E aí, cara, não podia. Então, a casa de oração era um órgão, coral, órgão e violão. É isso mesmo. Eis que um dia surge João. João, um negão de 2 metros de altura. Pedreiro, aquela mão cascuda. Ixi, rapaz. Chega com saxofone, cara. Nossa. Eu nunca tinha visto. A gente ficou doido, a gente cercou ele, as crianças assim. João, o que é isso, João? Saxofone. Tu vai tocar, João? Crianças, tô estudando. Quando eu tiver apto, eu vou vir aqui e vou tocar na ceia. Meu amigo, isso... Nossa, Deus. E aí a gente ficou... Aí beleza, aí passou, sabe, uns quantos meses que passou. Um belo dia chega João de terno, com saxofone. E a gente, João é hoje? Ele é hoje. Meu Deus do céu, que expectativa na igreja, cara. Eu tô imaginando o João. Cara, a igreja numa expectativa, maluco. A casa de oração já era tranquila, já era silenciosa. Cara, aquele ambiente, tipo assim, o dirigente, cara, da ceia ainda falou assim, gente, que ceia especial. Hoje nosso irmão João vai tocar o hino 512 do inário ao som da harpa enquanto a gente ceia. Então pega o seu cálice, todo mundo com cálice. Pega o seu pão. Irmão João tá com oportunidade, maluco, aquele silêncio. E João vai... Imagina, o pessoal já tava assim, Deus, papai. Que coisa linda. João vai lá na frente, silêncio, monta a armação, bota a pasta, folheia, tira o sax. E todo mundo, ei, Jesus. Aí vai João. Aí o pessoal já abre o olho, ó. Aí ele vai e faz assim, ó. Aí o pessoal já abaixa o pão e o cálice. Aí na terceira ele vai e faz. Ô, irmão, eu quero pedir perdão que eu esqueci dentadura, não tá dando embocadura. 6 meses pra esquecer dentadura, João? Oh, gente. Aí não dá, cara. Pode? Acabou a ceia, ninguém conseguiu cear aquele dia. Se eu tivesse lá, eu não conseguiria ver. Não, o pessoal saiu rindo, não deu, cara, não deu. Oh, meu Deus do céu. Pra quem não sabe, gente, a embocadura, o sax tem que morder, Tem que morder, cara. É muito legal. Tem que morder, senão você não consegue. Se der um arzinho, vaza mesmo. E o João esqueceu a famosa perereca, né, que a gente fala. Oh, meu Deus do céu. Essa foi ótima. Ai. Ô, gente, mais uma vez, vocês não podem perder esse programa. Quem tá chegando aí agora, Robinho CQG tá aqui com a gente hoje. E o que acontece?
diretamente de Petrópolis, Teresópolis. né? Teresópolis, perdão. Não, Teresópolis. Isso é normal também. Né? Tudo confunde, é do lado. E tá com a gente aqui hoje, contando história, contando seu testemunho, dando conselho pra turma que quer começar agora, né? Quantos anos já nessa caminhada? Começou mesmo batalhando, trabalhando muito. E nós estamos aqui hoje com essa presença ilustre, com o nosso festival de pizza. Daqui a pouco ele começa e vai ser muito legal. Se você ainda tiver tempo, se você ainda tiver querendo vir participar, corre pra cá que dá tempo, hein? Tá lá nos stories, é só você vir, passar o QR Code lá e tá todo mundo te esperando, porque vai ser muito legal. Aqui, ó, nós estamos chegando no final, mas eu queria te agradecer e eu queria agradecer também quem patrocina esse programa. Esse programa é patrocinado pelo LD Açaí, tá bom? O Lelê, nosso amigo, obrigado mais uma vez, Lelê. LD Açaí é uma distribuidora que tem aqui em Belo Horizonte. Logo depois desse programa, que nem cabe, hoje aqui, ó, tá farta a mesa. Nossa, tá bom, hein? Tem açaí lá embaixo, tá? Eita, glória. Gosta de açaí? É do céu. É dos nossos, hein, produção? É dos nossos. Tem açaí lá embaixo da LD Açaí. Eu quero aproveitar, se você tiver, né, para agradecer, se tiver que honrar alguém, aproveita aí a sua câmera e pode agradecer essa turma aí, porque nós agradecemos sempre, honramos a turma que tem ajudado a gente. Não, eu sou grato, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui sempre. Gente... Uma alegria, cara. Eu amo estar com vocês. O pastor Tiago é um grande amigo mesmo. Então é uma alegria estar aqui. Agradecer. Bom, pra não dizer que eu não vou fazer algum jabá, o pessoal às vezes pergunta das camisas que eu tô. Eu sempre visto o iShip, que é uma marca de São Paulo, e eles fornecem para mim as camisetas, uns temas bem legais lá. Você pode entrar no site deles, o iShip, que você vai. E a qualidade é um absurdo de qualidade. Então vale muito a pena lá. Tem estampas criativas, bem legal. Que bacana, gente. É isso aí. Nós estamos chegando ao fim, porque tem uma turma esperando o Robinho lá no tempo. Vai ser muito legal. A gente queria te agradecer, Robinho. Já são 52 minutos de bate-papo. Passa rápido, hein? Rápido, voa. E o pastor falou assim, ó, 40 minutos, hein? 40 minutos que você tem que ir lá. Não exagera muito não, que a gente tem muita coisa lá embaixo pra fazer. Então, assim, eu queria mais uma vez te agradecer, falar que foi uma honra, né? Prazer. Desde o almoço, que foi muito legal, viu? Eu cheguei, a turma perguntou, a produção perguntou lá embaixo, como é que foi, como é que é? Aí a gente tem que falar, não, o cara é muito legal, muito simples, muito gente boa. Porque o pastor fala assim, não mexe com as minhas estrelas. Ele fica brincando. Mexe com as minhas estrelas, não. Então a gente queria te agradecer mais uma vez, tá? Fala pra gente que é uma honra. E aqui, ó, o convite tá aí pro próximo e pros próximos, né? Porque o pastor mesmo falou assim, vamos criar uma agenda pra ele aqui. Tínhamos a agenda até pra segunda, mas eu achei muito lindo você colocar. Amanhã é Dia das Mães. Eu queria já aproveitar aqui. Qual câmera que eu tô? Vamos colocar nessa câmera aqui, pra aparecer o Robinho. Queria agora, assim, de pronto, eu já não tenho mais a minha mãe, sabe? Perdi minha mãe no ano passado. Foi um acidente que a gente não imaginava. Mas eu queria realmente, assim, parabenizar, dar o Feliz das Mães e falar principalmente com os filhos aí. Aproveita esse momento. Eu aproveitei muito com a minha mãe. Tem muito vídeo, tem muita coisa legal. Não estou falando isso porque eu não aproveitei. Realmente foi de supetão, nós não esperávamos. E amanhã... eu gostaria de falar para você curtir o máximo possível, porque realmente o amanhã não pertence a nós, né? É verdade. E isso aconteceu. Mas para você que tem, e para as mamães que assistem o programa, meus parabéns, tá? Que vocês sejam uma bênção onde vocês estão, que seus filhos te honrem para que a vida deles prospere nessa terra e que os dias se prolonguem. E pra gente é uma honra ter vocês como espectadoras. Então, assim, um abraço, um beijo para todas as mamães aí da galáxia e a gente vai chegando ao final. Eu gostaria de passar pro Robinho, dar um tchau e falar o que ele quiser falar, porque aqui hoje eu já até exagerei, era ele que tinha que falar. Gente, prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado. Segue lá o Robinho CQG, segue o podcast aí, acompanha lá, que a próxima vez que eu estiver aqui em BH, vamos colar junto, vamos estar juntos. Se você não pôde dessa vez, na próxima a gente tá junto. E dá licença que eu quero comer pizza, né, gente? Tá esfriando aqui, por favor. É isso aí. Né? Obrigado demais, já estourei o meu horário. Obrigado, gente, valeu. Mais um programa. Continue com a gente aí todas as terças às 19 horas.